iniciar gravação, é isso aí. Boa noite, seja bem-vindo, você que está aqui ao vivo comigo no Instagram ou você que está vendo esse vídeo depois no YouTube. Hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos do Tao Te Ching, dando início na leitura do aforismo número 15. Então, alguns recados rápidos. Sempre que eu olho aqui para minha lateral, eu estou vendo o meu retorno de imagem, estou vendo os comentários de quem está ao vivo ou estou pegando alguma informação que é importante. Quando eu olho aqui para baixo, estou fazendo a leitura do texto que aparece na tela para vocês e assim a gente vai seguindo, tá bom? Então, se você já está acostumado, já está acompanhando os textos, seja bem-vindo novamente. Se você está chegando pela primeira vez, seja mais que bem-vindo, afinal de contas aqui é um espaço feito para receber pessoas. Os estudos dão continuidade, mas também estamos sempre recebendo pessoas novas, independente da altura que o estudo está. Essa é uma das maravilhas do Tao Te Ching. A gente tem 81 textos para estudar, eles são sim sequenciais, eles vão complementando uma linha de raciocínio, mas independente da parte que você chega, ele ainda assim fará sentido. Esse é o intuito dessa live, que os textos façam sentido para vocês que estão nos acompanhando aqui. Então, para que a gente comece, nós temos um ritual padrão, que é pegar um copinho d'água e fechar os olhos, fazer uma respiração. Eu vou guiando ali como essa respiração vai ser feita e a água vai colaborando com esse processo. Se você já fez antes, já sabe como vai ser. Se você não fez antes e não está com o seu copo d'água aí, não tem como pegar, não se preocupa, só a respiração já é o suficiente. Então, dando início, alinhe a sua postura, feche os seus olhos, vai esvaziando a sua mente, deixando o ar entrar pelo nariz, deixando o ar sair pela boca. E a cada ciclo de respiração que você completa, inspirando e expirando, você vai tirando para fora de si aquilo que não é necessário, aquelas preocupações, aqueles excessos, inclusive os excessos de alegrias. Inspira, toma consciência de alguma coisa, expira, põe essa coisa para fora, vai criando um espaço vazio dentro de você, um espaço vazio útil, não é aquele espaço vazio fútil. Deixa o ar entrar, deixa o ar sair, e conforme você vai respirando e prestando atenção nesse vazio que começa a se formar no seu interior, sentindo o aconchego nesse vazio, você vai tomando a sua água para intensificar esse aconchego. Isso. E aí mentalmente você repete comigo: nada que seja desnecessário para esse momento ficará comigo. Vai abrindo a conexão com esse vazio e abrindo a conexão com o Tao. Inspira, expira, relaxa e abre os olhos. Muito bem. Respiração feita, relaxamento feito. Eu imagino que está um barulhinho de fundo junto com a minha voz. Esse barulhinho é o do meu ventilador, que está muito calor aqui, eu não vou poder desligá-lo, senão não vou conseguir fazer o encontro de hoje. Então, caso esteja incomodando muito, vocês me falem, por favor. Como ninguém ainda falou nada, eu acho que está tranquilo, tá? Mas hoje, como eu disse, nós vamos ler o aforismo número 15 do Tao Te Ching. Se você tem o livro com você, o livro que nós estamos usando é esse aqui, né? Eu sempre mostro ele. É a tradução do Richard Wilhelm. É muito boa essa tradução. Mas se você tem o livro, nós estamos hoje na página número 51. Mas se você não tem o livro, não se preocupa, porque independente de onde você está assistindo, eu vou colocar o texto na tela para você, tá? Então facilita bastante. E aí a minha recomendação de todas as aulas: quem está ao vivo comigo, eu dou sempre um minutinho ali de reflexão. Mas quem está vendo no YouTube, eu recomendo. Eu vou pôr o texto na tela para você. Antes de eu fazer a leitura e comentar,
dá uma pausa no vídeo, leia você esse aforismo, veja se ele traz algum significado para você, qual é a percepção que você atinge dele, e depois você solta o vídeo e vem junto comigo na minha reflexão. É muito importante que seja feita uma reflexão sua também antes de eu colocar a minha. Mesmo porque, como eu sempre digo também, eu não sou a referência do taoísmo, eu não sou o taoísta. Não, eu tenho a minha iniciação, eu tenho os meus estudos, mas eu sou só isso, uma pessoa que estuda taoísmo e que tem que praticá-lo em sua vida. E é esse o meu intuito aqui para você. Então, se o que eu falar fizer sentido, ótimo, pega para você. Se o que eu falar não fizer sentido, não tem problema, deixa de lado. Segue para a próxima etapa. Eu tenho certeza que alguma coisa fará sentido aqui para você. Ainda mais se você fizer a sua reflexão antes de ouvir a minha. Tá bom? Dito tudo isso, vamos para o texto em si. Vamos colocar o texto aqui na tela para vocês. Então, como eu disse, estamos no aforismo número 15. Os que em tempos remotos eram mestres eficientes estavam secretamente unidos com as forças invisíveis. Eram tão profundos que não se podia conhecê-los. Por não poderem ser conhecidos, só a muito custo é possível descrever seu aspecto exterior. Hesitantes, como quem cruza um rio no inverno, cautelosos, como quem teme os vizinhos de todos os lados, discretos como hóspedes, desvanecendo como o gelo que se derrete, simples como a matéria não trabalhada. Eles eram amplos como o vale, impenetráveis ao olhar como o que é opaco. Quem pode, como eles, no silêncio iluminar pouco a pouco as trevas? Quem, como eles, pode produzir pouco a pouco a serenidade? Quem permanece nesse tal não deseja a abundância, porque só por não ter abundância é que ele pode ser humilde, evitar a novidade e atingir a realização. Muito bem, então aforismo 15 lido. Se você está aí me acompanhando ao vivo, então aproveita, eu vou dar um minutinho aqui para você refletir. Você está no YouTube, imagino que você já fez a pausa, já fez a sua reflexão, então não se preocupa que vai ter um corte aqui desse minutinho, e aí a gente já vai para as reflexões sobre o texto. Muito bem, eu acho que deu aqui o tempo. Bom, vamos lá então. Esse texto, ele traz ali pra gente, logo de cara, né? Lendo ele por cima, a gente já entende que o Lao Tzu está explicando para nós sobre os mestres antigos, eficientes, aqueles que eram realmente mestres. Então ele começa, os que em tempos remotos. Então você imagina que o Lao Tzu escreveu isso aqui, né? Tem lá, como eu falei lá na primeira live, tem aquela dúvida se foi entre 500 ou 1500 a.C. Então, se naquele tempo o Lao Tzu já estava falando os que em tempos remotos, então anteriores ainda a ele, eram mestres eficientes, estavam secretamente unidos com forças invisíveis. Ok, então a gente já começa com uma primeira informação aqui que é muito importante, é que o Lao Tzu já está falando de alguém ou de alguéms, né, que remontam a tempos extremamente anteriores a ele. Então ele está dizendo para a gente que na época dele, ele tem uma referência de mestres que eram muito anteriores, de um período muito mais remoto. E esses mestres, quando eles eram eficientes,
eles aparentavam, eles transbordavam uma sensação de que eles estavam secretamente unidos com forças invisíveis. Então, quando a gente fala do secretamente, a gente já vai chegar no forças invisíveis, mas como começar no secretamente? Secretamente, eu coloquei aqui uma tradução, né? Não alegavam as grandezas dessa união com as forças invisíveis. Então vamos pegar um exemplo aqui nos dias de hoje. A pessoa tem, a gente chama de costas quentes, né? Tem ali alguém que faz a vez dela, né? Alguém que garante que ela não vai se dar mal. Essa pessoa, ela grita para os sete ventos, ela se gaba de ter ali um suporte, de ter um apoio, de ter um grupo por trás dela, ou uma pessoa muito importante por trás dela. Então, os mestres eficientes, eles estavam unidos, sim, com forças invisíveis, e aí não necessariamente são espíritos ou coisas do gênero, não, forças invisíveis, porque aquilo que é realmente elevado é sutil e não aparece no meio da multidão. E esses mestres eficientes, por estarem conectados com isso, eles não faziam questão nenhuma de gritar para todo mundo: ó, eu que sou mestre, o meu mestre é fulano de tal. Eu que sou mestre, sou capaz disso, disso e disso. Que é o que normalmente a gente faz hoje em dia, né? A gente, qualquer benefício que a gente tem, a gente se vangloria dele. E eu não estou dizendo aqui que a gente não deve, né, ficar feliz, ficar satisfeito com benefícios que nós temos, com condições que nós atingimos, com estruturas que nós construímos, né, ao longo da nossa vida. Não é sobre você não ficar feliz, é sobre você não se vangloriar. Então, trazendo lá de trás do Lao Tzu aqui pra gente uma referência boa sobre essa secreta união com as forças invisíveis, é não fazer vitrine da tua vida, é não sair gritando para todo mundo, jogando todas as suas cartas na mesa, em qualquer mesa, né? Mas como o aspecto aqui são os mestres, está falando de algo que é muito mais sutil do que as coisas que a gente faz através dos nossos ganhos e conquistas e construções. Está falando, se você puxar na memória, lá no texto anterior, no texto 14, da vida interior. Então, essa força invisível com a qual esses mestres eficientes se conectavam era a vida interior. Aquele aspecto sutil de aprofundamento, de conscientização de si mesmo, que vai muito além dos aspectos físicos da matéria. Pois bem, eles eram tão profundos que não podia se conhecê-los. Por não poderem ser conhecidos, só a muito custo é possível descrever o seu aspecto exterior. Tem uma frase muito bonita que a professora Lucilena Galvão sempre fala, eu não me recordo agora quem é o autor da frase, mas ela sempre cita essa frase, né? Que sobre os mestres antigos, tudo o que se sabe é que eles existiram, mas não se sabe os nomes de muitos deles, bem poucos que a gente tem registro, mas sabe-se que eles existiram. Por que isso acontece? Porque tirando aqueles mestres que era importante que as personalidades deles fossem reconhecidas para que os ensinamentos chegassem em outros lugares, tirando esses, a grande maioria dos mestres não tinha a menor necessidade da personalidade, da aparência deles ser famosa. Então olha só como eu anotei aqui. Esses mestres antigos não faziam questão de engrandecer suas personalidades, pois sabiam que não estavam separados, e sim unificados. Os grandes mestres, aqueles que estão conectados com essas forças invisíveis, eles sabem que não tem separação, que a minha personalidade, a personalidade deles, essa sim está separada porque é como o mundo funciona, mas a essência é uma só. Então, se ele exalta a personalidade dele, ele está exaltando a característica que eu vou ver separação quando eu encontrar com ele. Agora, se ele não exalta a personalidade, mas foca na construção da vida interior, ao encontrá-lo, eu vou sentir algo familiar. Eu vou sentir uma conexão e não uma separação. Ok?
Não há motivo para crescer aquilo que é passageiro, ainda mais ao custo do que é eterno. Essa é uma reflexão importante aqui para esse contexto, que a gente, aqui no mundo que a gente vive, a gente precisa crescer a nossa personalidade. Então a gente precisa ficar famoso, ganhar dinheiro, fazer sucesso, ser bem-sucedido, dar certo na vida. A gente sofre muito de ansiedade porque certas coisas que a nossa mente almeja a gente não consegue, certos estados que nós nos sentimos merecedores não são atingidos. E a gente fica cultivando, engrandecendo isso que a gente não consegue às custas de engrandecer a nossa vida interior. E esses mestres antigos, né, as personalidades deles, jamais eram exaltadas porque eles tinham a plena convicção de que o tempo de existência da personalidade é muito curto. Ah, Marcel, mas existiam rumores lá atrás de pessoas, ainda mais essas pessoas mais sábias, né, que viviam 200 anos, 300 anos. Tinha sim. Só que para e pensa. Mesmo assim, eles consideravam muito pouco tempo para exaltar as personalidades deles. Isso não traz uma informação importante para a gente? Porque se 300 anos é pouco tempo para exaltar a personalidade, tem gente com 15 anos de idade, com 12 anos de idade, que a personalidade é puro ouro. Né? Aqueles caras com 300 anos de existência não faziam isso, porque 300 anos, apesar de ser muito tempo para a gente, 300 anos não é nada perante a eternidade. E esses mestres antigos estavam conectados com aquilo que é eterno, com aquilo que é essencial. E a essência não dura só 300 anos. Agora pare e pensa, você tem aí 90 anos para cultivar a sua essência. Só que desses 90 anos você escolhe passar 80 cultivando a tua personalidade. Óbvio, às vezes não é uma escolha consciente, né? É o que o meio te propõe. E aí em algum momento você se encontra com a possibilidade que existe algo interno que pode ser cultivado. Se você passar 10 anos cultivando esse algo interno, você vai sentir grandes diferenças na sua vida. Você vai entrar em contato com aspectos muito profundos teus. Mas olha, são só 10 anos. Esses caras passavam 300, 200, 100 anos vivos só cultivando esse aspecto interior para se conectar com a eternidade. Porque a gente vai sim perder o nosso corpo. Eu já falei isso, se não me engano, foi no texto 13. Nada que a gente possui estará conosco para sempre, inclusive o nosso corpo. Tudo que nós temos vai ser tirado de nós. A única coisa que não pode ser tirada de nós é quem nós somos. E quem nós somos está nessa construção da vida interior. Está na construção, no foco daquilo que é eterno. E o foco não significa negar. Nós não somos grandes mestres. Nós não estamos aqui para agir como grandes mestres. Mas os grandes mestres são a referência daquilo que a gente pode incorporar junto com a nossa vida. Então não significa que agora eu vou abandonar o mundo, eu vou largar tudo para trás, eu vou me enfiar numa caverna e eu vou ficar só lá cultivando a minha vida interior e o mundo que se exploda. Não. Nesse momento que nós vivemos, o grande desafio é a coexistência de uma percepção de vida interior enquanto nós vivemos a nossa vida no mundo. Não é uma sobreposição, é uma mescla, é uma mistura, é uma fusão. Eu vivo a minha vida, o meu trabalho, a minha rotina, as minhas relações, mas eu nesses espaços crio um espaço interno de construção da minha vida interior. Ou seja, eu estou ali no meu serviço, eu não vou só fazer o que o ambiente demanda, eu vou fazer quem eu sou ali naquele ambiente. Eu estou na minha relação, eu não vou fazer só o que a relação precisa que seja feita. Eu vou ser sincero, eu vou me colocar. Eu vou colocar a minha pessoa, não, mas se eu fizer isso, o meu marido, a minha mulher, enfim, vai me abandonar, porque gostou de mim por causa de um aspecto. O meu eu completo não vai gostar. Bom, é melhor que te abandone então. Porque você é você.
E não dá pra gente fingir ser outra pessoa. Quer dizer, não é que não dá, você até pode, mas você vai adoecer. E vai chegar uma hora que você vai preferir que a coisa acabe. Então, seja você como os mestres. Mas não precisa abandonar nada. Apenas traga para aquilo que você já tem essa construção de vida interior. Muito bem. Seguindo aqui. Hesitantes, como quem cruza um rio no inverno, cautelosos, como quem teme os vizinhos de todos os lados, discretos, como hóspedes, desvanecendo como o gelo que se derrete, simples como a matéria não trabalhada. Eles eram amplos como o vale, impenetráveis ao olhar como o que é opaco. Bom, aqui o Lao Tzu está descrevendo características desses mestres. Informações que ajudam a gente a identificar um mestre de verdade que aparece. E quando a gente encontra uma pessoa que tem uma construção interna dessa, a gente vai enxergar essas características nela. Então olha só, por que eles são cautelosos? Hesitantes como quem cruza um rio no inverno, cautelosos como quem teme os vizinhos de todos os lados. Os mestres de antigamente, os sábios, eles entendiam como o mundo funciona. E o mundo ele é dual. Isso significa que a gente tem bom, ruim, alto, baixo, bonito, feio, cheiroso, fedido. Nós temos todas essas coisas. E nesse formato de existência de mundo, não existe como um dos lados dessa equação sair. Não existe como no mundo a dualidade cessar e entrarmos numa unidade. Mas existe sim em nós a possibilidade da construção de uma vida interior que te direciona à unidade. Mas antes de chegar na unidade, você vai chegar no ápice da dualidade. Marcel, o que é o ápice da dualidade? A dualidade, como nós a vivemos, né, um dos termos do taoísmo para essa dualidade que a gente vive, se chama 10.000 coisas. Ou seja, é um mundo de informações, um mundo de coisas. E a gente ali perdido, sendo bombardeado por tudo isso. O ápice da dualidade, então, Marcel, é ampliar isso e a gente ser cada vez mais bombardeado? Não. O ápice da dualidade é a gente ir percebendo todas essas informações, ir conseguindo transitar através dessas informações e saindo da 10.000 coisas e chegando no 2, no equilíbrio da dualidade, que é o símbolo famoso no mundo inteiro há muito tempo, que é o Yin Yang. Então o Yin Yang simboliza a harmonia entre as duas possibilidades, a harmonia entre tudo que existe. Uma vez que você chega nesse ápice da dualidade, você chega na harmonia, você começa a transitar para a unidade, onde você começa a não enxergar mais separação entre as coisas. Porque antes, ali no ápice da dualidade, você começa a enxergar que tem uma harmonia entre todas as coisas. Mas acima disso, você enxerga que existe uma unidade entre todas as coisas. Independente da diferença entre as coisas, no cerne dessas coisas existe algo em comum para todas as coisas. Essa é a percepção da unidade. E por mais que eu fale racionalmente disso, isso não significa que eu atingi isso e tampouco que a gente vai atingir só por falar. Mas a gente precisa entender conceitualmente o que é isso para entender melhor o que o Lao Tzu está querendo dizer aqui. Então, uma vez dito isso, nós estamos ali nas 10.000 coisas. Nós estamos nas 10.000 coisas aqui. Então, a gente está sendo bombardeado de estímulo, de informação, de medo, de ansiedade, de prazer, de alegria, tudo. Uma hora está tudo bem, outra hora está tudo péssimo, outra hora tanto faz. E a gente está aí nessa loucura. Uma vez que você dilui isso, você chega no equilíbrio. Você fala, bom, tá ruim, mas também pode estar bom. Tá bom, mas também pode estar ruim. Isso não te torna apático. Isso te torna consciente. Você chegou na unidade, você está vendo todas essas coisas, mas você está olhando para o que tem dentro delas. E esses mestres antigos, eles chegaram nisso. Então, eles são cautelosos
porque eles sabem que independente deles terem chegado tanto nesse yin yang, nesse equilíbrio da dualidade, quanto na unidade, eles sabem que o mundo todo continua na dualidade. Então, por mais que eles enxerguem as coisas como elas são, eles tenham consciência, eles tenham a percepção essencial, eles vivem nessa unidade, quem se relaciona com eles não vive. Ou as outras pessoas não vivem. Então, eles são sim hesitantes e cautelosos, porque eles sabem, né? Olha só que ele fala, cautelosos como quem teme os vizinhos de todos os lados. Não é o meu vizinho desse lado, não é o meu vizinho de trás, são todos os meus vizinhos. Eu temo eles. Mas Marcel, respira, Marcel. Os mestres que chegaram na unidade, eles não temem mais certas coisas porque se desassociaram da personalidade, etc, etc, etc. Eles nem temem a morte, Marcel. Por que mesmo assim eles ainda são cautelosos e hesitantes? Bom, primeiro por amor a gente. Primeiro por amor a gente, porque de verdade, encontrar com uma pessoa dessas cara a cara, se essa pessoa não for cautelosa, se ela não souber medir a altura, a entonação do que ela vai falar pra gente, a gente quebra. A gente não dá conta de ficar frente a frente com um mestre se ele não for hesitante, se ele não for cauteloso. E a cautela dele, não se confunda, a cautela dele é pro nosso bem-estar, porque ele sabe que a gente está na dualidade. E isso é uma característica que mostra que o mestre é verdadeiro. Um mestre que não é cauteloso, um mestre que não é discreto, ele não é um mestre, ele é alguém que está exaltando a personalidade dele. E um mestre de verdade, ele não precisa da personalidade, ele não precisa da aparência. Ele a tem, mas ele não precisa dela. E se essa aparência, se essa personalidade impede que as pessoas cheguem até ele, ele não é um mestre de verdade. Ele pode ser uma pessoa, sabe, intelectual, ele pode ter realizado aspectos da vida e etc, mas não é desse tipo de pessoa que o Lao Tzu está falando. O Lao Tzu está falando dos mestres de verdade nesse texto. Então, outra coisa, né? Nós, como eu anotei aqui, nós sofremos com a dualidade porque nós ignoramos a dualidade. A gente fala, o mundo é dual. O mundo é dual, não tem o que fazer, é isso aí. Isso é ignorar. Nós ignoramos ela. Os mestres não ignoram. Ao contrário, eles consideram ela sempre. Então veja, o cara... Vamos chamar os mestres. O cara, ele saiu das 10 mil coisas, saiu da bagunça do mundo, chegou na harmonia, no ápice da dualidade, chegou no yin yang. Ele entende as coisas que estão acontecendo como um eterno vai e vem. Ele transcende isso e vai para a unidade. Ele começa a enxergar todo mundo na essência, além das personalidades. Esse cara, ele teria, assim, condição de falar, eu posso ignorar a dualidade porque eu já enxerguei a unidade. Mas não, ao contrário. Isso é um exemplo, assim, de caráter muito forte, porque ele chegou num ponto onde ele já está enxergando as coisas como elas são de verdade na essência, mas a consciência dele é tão ampla que ele sabe que apesar da dualidade ser isso, né, ser essa grande ilusão comparado à unidade, ainda assim ele não deixa de considerar ela. Nós, quando estamos aprendendo alguma coisa nova, a gente chega num ponto de consciência sobre aquele assunto, quando a gente evolui, a gente meio que desconsidera, não, esse outro é meio básico, perdeu a graça. O mestre não, ele não desconsidera, não perde a graça, muito pelo contrário, agora ele tem uma outra referência muito mais ampla para lidar com aquele assunto. Pois bem, são cautelosos e atentos, mas sem julgamentos. Olha que interessante. Então eles transcenderam tudo, continuam considerando com muita atenção tudo que é dual
E eles ainda não julgam o mundo. E por não julgarem o mundo, eles não são surpreendidos. Porque olha a consideração que ele faz aqui, né? Eram tão profundos que não se podia conhecê-los. Por não poderem ser conhecidos, só a muito custo é possível descrever seu aspecto exterior. Hesitantes, como quem cruza um rio, cautelosos, como quem teme os vizinhos, desvanecendo como o gelo que se derrete. Então, olha, eles estão transitando no mundo com sutileza. Com sutileza. E justamente essa sutileza só é possível porque eles estão considerando toda a dualidade do mundo. Agora, olha o pulo do gato. Por não ignorar a dualidade, eles não são surpreendidos. Olha, eu hoje acordei e eu fui pegar meu carro e eu fui ligar o carro ligou, a hora que eu tirei o carro da garagem, o carro morreu. Morreu, o motor apagou, não pega mais. E aí eu fui surpreendido por essa hoje, eu não esperava essa hoje, porque eu tinha tanta coisa para fazer com o carro. Cenário fictício aqui, tá bom? Mas olha só que interessante. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, lá atrás, 2009, 2010, uma vez deu um problema num carro meu e eu fiquei bravo. Falei, puta, quebrou meu carro, agora eu vou ter que gastar dinheiro, vou ter que arrumar, tal. E aí o cara virou pra mim, com toda a tranquilidade, ele não era nada sábio, não tinha nada disso aqui que a gente tá falando, mas ele com toda a tranquilidade do mundo virou pra mim e falou, pois é, isso só acontece com quem tem carro. Aí eu olhei pra cara dele e falei, é verdade, só acontece com quem tem carro. Eu falei, então. E eu falei, e aí? Ele, bom, você tem carro, isso é normal acontecer com você. Eu respirei fundo. Falei, é verdade, tá bom, já tava super bravo, né? Mas o ponto é, a gente ignora que as coisas podem dar errado. E por isso nós somos surpreendidos. Mas nós também ignoramos que elas podem dar certo. E aí a gente se surpreende quando uma coisa boa acontece. E, Marcelo, mas essa que é a graça da vida, a gente se surpreender com as coisas. Sim, essa é a graça da vida externa. Agora, na construção da vida interna, como eu estava falando lá no começo, onde a maioria de nós não olha para isso, quando você constrói essa vida interna e vai colhendo os frutos dessa construção da vida interna, você também começa a viver uma vida que ela é mais plena, no sentido de que as coisas não têm tanto impacto sobre você, sabe? A gente fica muito ansioso, com as coisas que ainda não aconteceram, fica muito deprimido com as coisas que já aconteceram, e a gente se perde do que está acontecendo. Por quê? Porque não tem essa construção, porque tudo é uma grande surpresa para mim, porque eu estou ignorando a dualidade da vida e eu me surpreendo com cada coisa que acontece. E cada surpresa dessa me frustra, me deixa com raiva, ou me dá aquela baita adrenalina, e aí eu fico viciado em repetir essa adrenalina, ou então eu fico doído de estar sempre nessa sensação ruim, nessas surpresas ruins. E é aquelas pessoas que falam, eu tenho o dedo podre para conseguir relação. Eu faço, mas para mim ganhar dinheiro é muito difícil. E a gente começa a acreditar nesses aspectos que são só um aspecto da dualidade. E aí se a gente ganha, vamos pegar aí o exemplo, né? Eu não consigo arrumar uma namorada. Todas as mulheres que eu encontro não querem nada sério. Eu só encontro mulheres ruins. Tá bom. Agora se você começa a falar, eu até agora encontrei pessoas que não estavam compatíveis comigo, mas em algum momento eu encontrarei. Beleza, Marcelo, mas como que a gente mantém isso quando passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos sem encontrar uma relação? Bom, você mantém nessa construção da vida interior. Porque, sabe, gente, tem coisas que não vão acontecer pra gente. Simples assim. Não é porque está acontecendo para todo mundo que vai acontecer pra gente. E esses mestres, nesse ápice que eles chegam, nesse ponto onde eles podiam, enfim, ignorar tudo isso, não, eles ainda assim escolhem ser cautelosos. Se eles que chegaram nesse ponto ainda são cautelosos, por que nós, que sequer arranhamos a superfície dessa descoberta,
Por que que a gente é tão largado, despreocupado, ignorante em relação a essa dualidade do mundo? Bom, porque é interessante que a gente seja. É interessante que a gente se mantenha aquém de nós mesmos, aquém da nossa vida interior. Olha só. Discretos como hóspedes, desvanecendo como o gelo que se derrete. Esse discretos como hóspedes, eu queria fazer um adendo aqui, né? Então, olha só. Apenas quando desenvolvemos vida interior e profundidade, conseguimos entender aqueles que são profundos. Bons hóspedes tratam seu hospedeiro com dignidade. Eu estava falando agora aqui que a gente ignora a dualidade e esses mestres que transcenderam ela, eles não ignoram a dualidade. E aí tem uma característica que esses mestres têm, que é a profundidade. Marcel, mas só os mestres são profundos? Não, de forma alguma. Nós, meros mortais, temos aspectos de profundidade na nossa existência. Existem coisas com as quais a gente se relaciona com uma certa paixão, com um certo amor, com uma certa rotina, com uma certa continuidade. E aí, nesses aspectos a gente vai desenvolvendo, sim, condições um pouco mais profundas. Só que só é capaz de enxergar essa profundidade que nós desenvolvemos nesses aspectos pessoas que também têm alguma profundidade. Pessoas que não têm, que são extremamente rasas em relação a esse assunto, não vão enxergar a nossa profundidade. Tá? Então, o que isso quer dizer, Marcel? Quer dizer que quando você fica de frente com um mestre desse, se você não tiver uma construção de vida interior, se você não tiver uma percepção de generosidade, de amorosidade, de compaixão, você não vai ver nada nesse cara. Você vai ver uma parede. É isso que você vai ver. Você vai ver o que seu julgamento te trouxer. Por mais que ele não esteja te julgando. Então, esse tipo de atitude que a gente tem, eles têm que considerar quando eles se aproximam da gente. Porque se eles só se aproximarem de quem tem profundidade, eles não vão se aproximar de ninguém. Essa é a verdade. Então, quando você encontrar com alguém e o seu julgamento sobre esse alguém for muito rápido, questione-se. Ah não, Marcel, mas eu conheço esse tipo de pessoa. Você conhece esse tipo de pessoa, mas você não conhece aquela pessoa. Você não interagiu com aquela pessoa. Não, Marcel, eu já interagi com essa pessoa e eu realmente conheço essa pessoa e essa pessoa não presta. Ok, tudo bem, você não precisa ficar perto. Mas saiba que o fato dessa pessoa estar assim agora não determina que, primeiro, ela sempre foi desse jeito, ou seja, antes ela sempre foi assim, e segundo, que ela sempre será assim. Porque não é assim que as coisas funcionam, tá? As pessoas, nós estamos, certos aspectos. Ah, Marcel, tá errado, porque eu conheço uma pessoa há 30 anos, essa pessoa aí tá na minha vida há 30 anos e ela nunca muda, foi sempre assim. Ok, o que são 30 anos perante uma vida? Um terço? Metade? Percebe que a matemática ela ainda tem espaço para mudança? Pode ser que a mudança não aconteça, mas calma com o seu julgamento. Pensa um pouquinho mais sobre você antes de você colocar para fora. Porque quando eu sou um bom hóspede, eu reconheço o meu hospedeiro. Eu reconheço o outro. Ah, mas o meu hospedeiro não é bom comigo. Isso não me impede de ser um bom hóspede. É uma construção minha. Porque esses mestres eram cautelosos, eram hesitantes, eram discretos. Não queriam ficar ali causando problemas para aqueles que estavam hospedando eles. E eu vou chegar num ponto sobre isso mais na frente. Esses mestres
para poderem caminhar desse jeito, olha só as características que eles tinham que desenvolver: requinte e delicadeza, pois sabem o que é de se esperar da vida, do homem e da natureza. Constroem a melhor interação a partir disso. Então, calma aí. Até agora eu falei o quanto esses mestres antigos, apesar de transcenderem certas coisas, eles não deixavam de considerar os aspectos básicos da existência humana. Por não deixarem de considerar, eles conseguiam transitar no mundo levando em consideração todas essas coisas e não se surpreendiam. Por não se surpreenderem, eles desenvolveram uma interação com a vida, com as pessoas, com a natureza, respeitando as características de cada um desses 3 elementos. E por isso eles se tornaram requintados e delicados. Marcel, requinte, delicadeza, isso lá é coisa boa? Não, eu sou bruto, eu sou raiz, eu sou forte, eu sou força. Ok, quanto mais forte você é, mais vai doer quando você quebrar. E você vai quebrar. Delicadeza não é fraqueza. Delicadeza é você saber a medida certa. Não pense que esses mestres, por serem delicados, eles eram fracos. Jamais. Muito pelo contrário. Não adianta nada você ter a força para erguer uma montanha se você não for capaz de pegar uma formiga sem matá-la. Não adianta. Não é a condição da força, é a capacidade de controlá-la. É a capacidade de usá-la em qualquer lugar. Isso é delicadeza. Requinte. Requinte não é ser snob. Requinte não é traquejo social. Requinte é o refinamento de si mesmo. É o refinamento da tua essência a tal ponto que ela transparece na sua personalidade. Isso é requinte. Não é a roupa, não é o status social, não é o traquejo, não. É a condição que você tem de construir a tua vida interna. Então veja como a gente entende muito mal esses aspectos que esses mestres trazem de referência para a gente na lida deles com o mundo, com a vida. E a gente tem muito a aprender com isso. Mesmo que você não encontre um mestre desses, está aqui o Lao Tzu falando para você como lição, para que você tenha aí a referência e consiga construir a tua essência, a tua vida interior. Mas, seguindo, nós somos hóspedes da natureza. Como nós tratamos a natureza? As nossas interações com a vida. Como que a gente trata esse hospedeiro chamado planeta Terra? Não muito bem, né? Verdadeiros mestres apenas são percebidos quando saem de cena. Bom, vamos seguir aqui no texto para fazer um pouquinho mais de sentido isso. Discretos como hóspedes, desvanecendo como o gelo que se derrete, simples como a matéria não trabalhada. Eles eram amplos como o vale. Se vocês puxarem na memória, o vale é aquele símbolo do vazio, é o espaço entre as coisas, o espaço entre as montanhas, o vazio que nós temos dentro de nós, a conexão que une a todos nós. Tá? Impenetráveis ao olhar como que é opaco. Então não tinha como você ver eles, a não ser que você tivesse a profundidade. Então os verdadeiros mestres, eles só são percebidos quando eles saem de cena. Quando eles param de fazer o que eles fazem. Porque o que eles fazem, os mestres de verdade, eles não estão ali gritando para todo mundo o que eles estão fazendo. Eles vão ali, tiram um negócio do teu caminho, colocam outra coisa para que seja bom, e vão ali fazendo ajustes e ajustes finos. E aí chega uma hora que eles falam, não, agora você dá conta. E aí ele sai de cena. E aí quando ele sai de cena, você começa a ver que certas coisas não estão mais acontecendo, e você fala, opa, peraí, quem que estava fazendo isso para mim antes? Alguém estava fazendo, porque eu nem me tocava que eu tinha essa facilidade. Então não era uma facilidade minha, era uma condição que outro ser estava me favorecendo, que ajudou com a minha construção, e agora eu consigo
não só lidar, como enxergar a coisa. Entende? Então, por isso que eles não eram penetráveis. Por isso que você não enxerga o mestre. Mas quando ele sai de cena, quando ele para de atuar na tua vida, aí você enxerga. Aí você enxerga. Quando um benefício sai de cena, aí a gente vê a coisa acontecer. A falta da coisa, né? Muito bem. Seguindo. Esse trecho é muito bonito. Quem pode, como eles, no silêncio, iluminar pouco a pouco as trevas? Quem, como eles, pode produzir pouco a pouco a serenidade? Quem permanece nesse tal não deseja a abundância. Tá. Um pouquinho confuso, principalmente na última parte, mas vamos por partes, como sempre, né? Quem que pode? Quem é o indivíduo que pode, assim como os mestres, no silêncio, iluminar pouco a pouco as trevas? Quem é o ser que pode fazer isso? Aquele que tem a luz consigo. Somente quem tem a luz consigo pode iluminar alguma coisa. Quem, como eles, pode produzir pouco a pouco a serenidade? Quem tem a serenidade em si. Então veja, encontrar um mestre, né? Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre os mestres. O mestre é aquele que vai fazer por mim. Não. O mestre é aquele que vai pegar e dar uns tapas na tua cara e falar: você precisa fazer isso, porque você não tem aquilo. E às vezes ele nem vai falar o que você tem que fazer. Ele fala assim: ó, você é um lixo. Você é lixo. Sai daqui, seu lixo. O mestre vai falar isso pra você. Você vai falar: peraí, você não é mestre coisa nenhuma. Pois é, esse é mestre. Ah, não, mas então quando eu maltrato alguém, eu estou sendo um mestre na vida dessa pessoa? Não, porque você não está na unidade, Cristo Santo. Eu não estou na unidade. Eu não tenho a visão que considera a dualidade para chegar para uma pessoa e maltratar ela como um ato de crescimento. Eu só estou sendo ruim, só estou sendo mal, só estou sendo cruel. Então, chega dessa ideia que eu maltrato e a pessoa cresce. Não é assim que a vida funciona. Voltando aqui para não perder. Se você desenvolve dentro de você serenidade, você leva a serenidade para as pessoas. Se você desenvolve em você luz, você leva a luz para as pessoas. Se você desenvolve qualquer virtude em você, é você que é essa pessoa que o Lao Tzu está perguntando aqui quem é. É você que tem essa característica que pode levá-la. Ah, Marcel, você pode me emprestar aqui uma lanterna para eu iluminar esse lugar? Se eu não tiver uma lanterna, eu não tenho como emprestar uma lanterna para você. Ah, mas eu estou aqui no escuro e você está aqui perto, ilumina para mim, mas eu não tenho luz para iluminar. Não tenho, então não tem como te ajudar. Ah, entendi. Agora, se eu tenho a lanterna, eu posso fazer a luz ali. E, poxa, eu não preciso de uma lanterna, mas vai que alguém precisa, então eu vou ter uma lanterninha que eu vou deixar aqui no porta-luva do carro. Se em algum momento precisar, tá na mão. Cuidado. A gente não, pensando desse jeito, a gente pode querer aí também se encher de coisas para que vai que. Segue a tua essência. Aquilo que você sentir que você precisa de construção interior, vai fundo. Mas não vai tanto assim para a externa, vai no interior. Eu preciso de mais amor. Por quê? Porque eu posso precisar confortar alguém. Eu preciso de mais compaixão. Por quê? Porque eu posso interagir com uma pessoa aí que está numa situação muito ruim. Ah, eu preciso de mais amor próprio. Por quê? Porque alguém pode tentar me agredir. E eu não vou permitir que me agridam. Eu não vou permitir, porque eu tenho isso em mim. Eu construo isso comigo. Então, apenas quem tem a luz ilumina as trevas. Apenas produz serenidade aquele que tem a serenidade. Ok? Apenas podemos perder as coisas e características que não são realmente nossas. Se você não tem uma construção de vida interior, tudo que você tem vai ser retirado de você. Seja pelo tempo, seja pela vida, seja por N coisas, N fatores vão tirar sim as coisas de você, tá bom? Desculpa, eu tô olhando para lá porque a minha gatinha tá toda atordoada ali se enfiando onde não devia, a gatinha que eu resgatei. Enfim, seguindo aqui adiante.
Aliás, quem permanece nesse tal não deseja a abundância. Bom, vamos entender o que é abundância? Porque nos dias de hoje, principalmente, com tanto coach falando tanta besteira sobre isso, abundância nada mais é. Segue aqui a formulazinha que eu desenhei, ó. Abundância é igual a desejos, que é igual a sombras, que é igual a perda de energia. Nós já falamos em outro texto que todos esses desejos que o mundo oferece pra gente, que a gente fica loucamente correndo atrás, são sombras, são ilusões. E essas ilusões demandam energia real, mas elas só puxam, elas não devolvem. Então, quando o Lao Tzu fala aqui que quem permanece nesse tal, ou seja, nesse caminho, o caminho que esses mestres estão seguindo, entende? Nessa consideração da dualidade, não ignora a dualidade. Quem permanece nesse caminho, nesse tal, não deseja a abundância, não deseja esses excessos, não deseja aquilo que só suga a sua energia, deseja aquilo que gera energia para ele. Essa é a percepção dessa parte do texto sobre a abundância, ok? E aí tem uma outra referência ainda sobre serenidade, né, que ele fala ali em cima, que é o seguinte: serenidade é o real desejo por trás de todos os desejos da grande maioria das pessoas. Ah, eu desejo ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque eu quero viver em paz, eu não quero me preocupar com o dinheiro, eu quero ter uma vida mais serena. Ah, eu desejo uma relação muito boa. Por quê? Ah, porque eu estou cansado de ficar sozinho. Eu quero a tranquilidade de ter uma companhia ao meu lado. Você quer a serenidade nesse aspecto da tua vida. Então, por trás de tudo isso que a gente deseja, tem uma busca muito intensa por esse aspecto da serenidade. E é por isso que das duas coisas que o Lao Tzu escolhe para falar aqui em cima, né, sobre iluminar as trevas e sobre produzir pouco a pouco a serenidade. A serenidade é muito importante, porque ela está por trás de todas as coisas que a gente deseja. Nós queremos ser pessoas mais tranquilas, mais serenas, mais em paz com as coisas que nos acontecem. Ok? Beleza. Na prática, a gente corre atrás das coisas que nós amamos, tá? Então, quem permanece nesse tal não deseja abundância. Tudo aquilo que a gente ama, a gente quer. Então, eu amo ver filme, então eu quero ver todos os filmes no cinema, eu quero ir lá assistir o Oscar, eu quero ir para Hollywood, eu quero ir na calçada da fama. Eu amo música, eu quero assistir a premiação, eu quero fazer isso, eu quero seguir o artista. Não, eu amo animação, eu quero ver animação. Não, eu amo o esporte. A gente está sempre atrás desses amores, dessas paixões, tá? E essas paixões que a gente tem normalmente tem a ver com a nossa personalidade. Nós estamos presos nessa identificação com a personalidade e a gente ama tudo que amplia essa identificação. Agora, isso que eu estou falando é uma percepção de algo que é inconsciente. Não, Marcel, mas eu amo as coisas que eu amo porque eu escolhi amá-las. Olha, ok. Entre 4, 5 coisas que foram ofertadas para você, você escolheu uma, 2, talvez 3. Mas isso não significa que você escolheu as 5 para ver dentre as 5 qual você queria. Você foi colocado isso para você escolher. Agora, se eu entendo como esses mestres entendiam que a vida tem essa dualidade e que eu posso ir além dessa dualidade, e se jogando aqui, eu escolher amar, eu escolher idolatrar, eu escolher, enfim, me direcionar para pelo menos uma coisa que seja valorosa de verdade. Seja a caridade, seja a compaixão, seja o amor, seja, enfim, qualquer elemento de real valor. Por que eu não escolho amar alguma coisa valorosa? Por que eu não escolho amar alguma coisa que não tem nada a ver com a minha personalidade?
Porque é muito difícil. Porque é bem difícil, na real, a gente escolher amar essas coisas. Porque a gente acha que não tem um retorno. Então, nós amamos tudo que gera essa abundância. E abundância não é quanto de dinheiro você ganha, não é quanto você troca de casa, quantos imóveis você tem, quantas viagens você faz. Não é isso que é abundância. Abundância é excesso de desejo. Então, todo mundo fala muito, não, eu quero ter uma vida abundante. Ou seja, você quer ter uma vida onde todos os seus desejos são atendidos. Tudo bem, tem essa vida, é seu desejo. Mas saiba que isso não tem fim. Não tem fim. Não importa quantas coisas você conquiste, sempre haverão novas. Não importa quantas coisas você queira e consiga, você quererá novas. Então, às vezes, não ter essa abundância, né, dos desejos é uma bênção. Mas você tem que ter uma construção de vida interior para saber disso. Porque tudo à nossa volta grita que nós somos menos quando nós temos menos. Seguindo o texto. Porque só por não ter abundância é que ele pode ser humilde, evitar a novidade e atingir a realização. O Lao Tzu não está falando aqui para você negar o mundo, não está falando aqui para você parar de correr atrás das coisas que tem a ver com a sua personalidade. Ele está falando o risco de você só fazer isso. Porque sabe por que a gente tem uma vida tão frustrante? Sabe por que tem tanta gente frustrada? Olha só, teu comentário legal que eu vou responder depois. Aliás, tem vários pelo que eu tô vendo, que bom. Sabe por que a gente é tão frustrado? Porque a gente não tem... a gente não corre atrás de coisas concretas. Não importa quantas coisas você realize na vida, se essas coisas não forem parte tua. Se essas coisas não forem relevantes para você. Se você só corre atrás de desejo, você vai realizar esses desejos e assim que você realizar, ele vai perder a graça. Por quê? Porque tem outro melhor. Tem outro mais interessante, tem outro mais legal, tem outro mais difícil. Quanto mais difícil de realizar, mais feliz eu vou ficar. Vai chegar uma hora que você vai estar se matando para realizar uma coisa ou repetindo algo à exaustão para poder sentir um pouquinho de prazer naquilo e você só vai se frustrar. As nossas vidas são frustrantes porque a gente passa, se não ela inteira, a grande parte dela correndo atrás das sombras, correndo atrás daquilo que nós não conseguimos pegar na mão, ou a gente pega na mão, mas não dura em nossas mãos. Ah, eu quero o celular novo. Bom, todo ano você vai ter que trocar de celular. Ah, mas para mim isso é muito importante, porque eu quero o carro do ano. Então, todo ano você vai ter que trocar de carro. Ah, mas eu tenho condições. Beleza. Não é uma questão de você ter ou não condições. É uma questão de você vai viver para isso. E se você tiver condições, é mais difícil ainda de você perceber que você está vivendo para isso. E esse é o grande baque que o Lao Tzu está trazendo nesse texto, que aqui a gente não consegue essas características porque a gente fica o tempo todo sendo surpreendido. E eu até anotei aqui um negócio interessante, uma piadinha antiga, mas que eu acho que vai fazer muito sentido aqui, porque, resumidamente, o que o Lao Tzu está dizendo é que existem mestres, esses mestres eles eram eficientes, eles eram antigos, e eles eram eficientes porque eles tinham essa condição de conduzir a vida deles, tá? E a gente tem uma outra condição de conduzir a nossa vida, que é a condição, que é uma piadinha bem infame, que é o famoso dá problema no computador, o técnico vira e fala que é problema na BIOS. Quem conhece um pouquinho de informática manja, né? Problema na BIOS. E aí, o que é a BIOS? É o bicho ignorante operando o sistema. Nós somos bichos ignorantes operando o sistema da nossa vida. Nós somos ignorantes, não porque a gente é burro, mas é porque nós ignoramos a nossa vida interior. Nós ignoramos tudo aquilo que não é desejável.
Nós ignoramos tudo aquilo que não está na mídia, que não está na moda, que não está no jeito correto. Nós nos envergonhamos de não estarmos de acordo com certos ambientes, com certas pessoas, com certas condições. Nós nos sentimos menos por não termos aquilo que todos à nossa volta têm. Nós somos sim bichos ignorantes operando o sistema da nossa vida. Porque nós escolhemos ignorar a nós mesmos para nos curvarmos ao que todos fazem, ao que todos gostam, ao que é o certo. E eu não estou falando aqui para você sair sendo contrário a tudo. Não, se você está aqui comigo até agora, você sabe do que eu estou falando. Se você está acompanhando isso ou aqui ao vivo, ou se você está vendo isso no YouTube, você sabe que eu estou falando sobre as escolhas que nós fazemos para a nossa vida conscientemente. Porque tem as inconscientes, a gente é levado pelo meio, etc, etc. Mas ainda assim, conscientemente, nós escolhemos fazer ou deixar de fazer certas coisas que a gente sabe que está nos prejudicando. Mas a gente está fazendo isso para ser um pouquinho melhor aceito, para ganhar um aumento de salário, para fazer parte de um grupo, para ter ali uma condição que nos diferencia da grande maioria. Bom, eu não estou dizendo aqui que você tem que largar as coisas, largar as condições, que você tem que se enfiar no mato e viver no mato. Não, eu falei lá no começo. Se você não estava aqui, assiste depois lá o vídeo gravado. Que todos esses conceitos, eles são sobre nós conseguirmos harmonizar a nossa vida no mundo com a construção da nossa vida interior. É esse o ponto do tempo em que nós estamos vivendo. E esse texto aqui não fala de uma condição temporal, ele está falando de uma condição essencial. Por mais que o Lao Tzu esteja citando os mestres que para a época dele eram antigos, ele está falando da condição de ser humano desses mestres. E a condição de ser humano que nós aqui, no nosso tempo, também podemos ter. Então, esse texto é exatamente uma referência do Lao Tzu para que a gente deixe de ser esse bicho ignorante operando o sistema da nossa vida. Para que nós comecemos a parar de ignorar a nós mesmos. Parar de ignorar a construção de mim mesmo, porque eu preciso construir a imagem que o outro quer, que os outros querem. Então, quando o Lao Tzu fala dos mestres antigos, óbvio, ele está trazendo para a gente uma percepção muito rica, muito sábia, para que a gente possa, de algum modo, reconhecê-los quando eles aparecerem. Mas, muito mais importante do que reconhecer um mestre quando eu cruzar com um, é que eu preciso desenvolver em mim as condições para que na hora que eu cruze com o mestre, eu não só possa reconhecê-lo, mas eu possa interagir com ele de um aspecto menos superficial e um pouquinho, nem que sejam 2 palmos de profundidade, mas 2 palmos de profundidade é muito melhor do que a superficialidade da minha vida. Bom, deixa eu tomar um gole de água. Pois bem, dito tudo isso, eu vou reler o texto e vou ver os comentários e as perguntas. Então, se você que está aqui comigo quiser falar mais alguma coisa antes de eu começar a ler aqui, aproveita, vai falando enquanto eu releio o texto, tá bom? Bom, aforismo número 15. Os que, em tempos remotos, eram mestres eficientes, estavam secretamente unidos com as forças invisíveis. Eram tão profundos que não se podia conhecê-los. Por não poderem ser conhecidos, só a muito custo é possível descrever seu aspecto exterior. Hesitantes, como quem cruza um rio no inverno, cautelosos, como quem teme os vizinhos de todos os lados, discretos, como hóspedes, desvanecendo como o gelo que se derrete, simples como a matéria não trabalhada. Eles eram amplos como o vale, impenetráveis ao olhar como o que é opaco.
Quem pode, como eles, no silêncio iluminar pouco a pouco as trevas? Quem, como eles, pode produzir pouco a pouco a serenidade? Quem permanece nesse tal não deseja a abundância, porque só por não ter abundância é que ele pode ser humilde, evitar a novidade e atingir a realização. Muito bem. Tendo lido isso, tendo feito aí todos os comentários que eu preparei para essa live, vamos ver aqui os comentários de vocês, que eu fui vendo vários aparecendo, então vamos conversar juntos aqui agora. Então vou puxar aqui para cima, entrou. Tá, tio Lu sempre presente, obrigado meu querido. Inclusive eu resgatei uma gatinha pequenininha, tá ali no canto, depois eu te mando uma fotinho dela. Tio Lu, eu mesmo escondo vários aspectos da minha personalidade para afastar algumas pessoas comuns. Cara, a gente também não pode sair na rua, né, e mostrar quem nós somos de verdade. Não é esse o aspecto da coisa. Realmente, as pessoas que trocam com a gente, conforme elas têm profundidade, elas vão ver esses aspectos em nós e aí a gente vai interagir nesse lugar. Eu não preciso sair falando, viu, olha, eu gosto disso, eu falo disso. Eu falo, não, sai na sua. E a pessoa que enxergar alguma coisa, nossa, você tem um jeito de falar meio assim, você gosta de filosofia? Ah, a pessoa conseguiu ver. Então a gente entra nesse lugar com essa pessoa. Tá certo? Realmente a gente precisa não necessariamente afastar certas pessoas, mas a gente precisa dar espaço para nós, ok? E isso é fundamentalmente diferente. Como também faço aparecer alguém que não sou, como faço aparecer alguém que não sou para afastar pessoas negativas ou as que tentam disfarçar suas reais personalidades através de máscaras fictícias. Eu tenho o dom de absorver o máximo de quem se aproxima de mim. Cara, todos nós somos meio que esponjas, tá? Porque a gente é uma coisa só, né? Em essência, nós somos um. Então, quando a gente se aproxima de outra pessoa que tem certos aspectos de personalidade que não batem muito com a nossa essência, a gente sofre. Né? Então a gente absorve. Deixa eu só tirar a gatinha ali do fundo, que ela tá presa, só um minuto. Pronto, voltei. Então a gente sim absorve. E é importante que a gente consiga fazer esse filtro de não ficar perto dessas pessoas, de não deixar essas condições serem absorvidas. A gente tem sim o direito de escolher com quem a gente se relaciona. E não significa que eu sou mais evoluído ou menos evoluído porque eu faço essas escolhas. É a minha condição naquele momento. Eu só não posso me prender à ideia de que, não, essa pessoa eu nunca mais vou me relacionar. Olha, eu estou criando um julgamento para essa pessoa, uma definição para essa pessoa, e eu vou limitar essa pessoa a essa definição. Isso é muito injusto. Então, se naquele momento eu tenho essa percepção, eu me afasto. Em um outro momento, se a vida nos aproximar, aí eu vou sentir. E se for a mesma coisa, eu saio de cena e tá tudo bem. Animais e crianças têm uma energia boa e positiva que muitas pessoas deixaram apagar em suas vidas. Cara, os animais, ainda mais quando a gente tem uma percepção um pouco mais clara sobre eles, a gente está vendo que eles têm uma essência que não depende de personalidade, tá? As crianças ainda não desenvolveram a personalidade delas. Então, quando você fala assim, né, que muitas pessoas deixaram apagar em suas vidas, é por causa do fato que essas pessoas, nós, começamos a nos relacionar, nos identificarmos com a nossa persona e não com a nossa essência. E esse brilho que as crianças têm, que os animais têm, é justamente a ausência da personalidade. Então, não é que a pessoa deixou de ter o brilho, é que ela vestiu-se com a personalidade de tal modo que essa personalidade impede
que não só quem está fora veja a essência dela, mas como ela mesma veja a própria essência. E sim, isso é uma judiação, é uma pena, mas é como as coisas são. E inclusive esses mestres, eles consideram a dualidade e consideram inclusive esse aspecto. Eles não se surpreendem com isso. O benefício pode ser um tapa, mas se bem aplicado, causa dependência. Estender o próximo e abraçar a causa alheia, fazendo aquela pessoa saber que não está sozinha é o básico. E tapa às vezes está. Em saber estender a mão. Cara, a gente conseguir dar para o outro o que o outro realmente precisa. É óbvio que o mestre, o sábio, ele está no ápice disso, dessa leitura do mundo. A gente talvez não tenha essa leitura do mundo, mas a gente pode ter alguns assuntos um pouco mais aprofundados que vão nos permitir ver certas coisas acontecendo com certas pessoas e saber realmente o que aquela pessoa precisa. A gente não. Acho que a magia da vida é a gente conseguir essas interações reais, né, no lugar que a pessoa precisa. E olha, eu garanto assim, para qualquer pessoa que está assistindo isso aqui, quando você consegue uma coisa dessa, e você não precisa ser nada grandioso. Às vezes é você enxergar que uma pessoa está com sede e oferecer um copo d'água. Cara, a pessoa te olha de um jeito que ela sente que ela foi vista. E é tão gratificante, é tão gostoso, porque quando uma pessoa sente que você viu ela, você sente que você foi além de alguma coisa que te limita. Você sente que você tirou uma casca que te segura uma relação que não tem dependência nenhuma, não tem interesse nenhum. Tem uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que ilustra um pouco esse exemplo. Aconteceu comigo, sei lá, 2000, eu ainda trabalhava como arquiteto, então deve ter sido 2013, 2014. Eu estava num lava rápido, eu era solteiro na época. Eu tinha levado o carro da empresa para lavar, porque eu fazia transporte de materiais para as obras. Eu cuidava das obras como arquiteto. E aí eu cheguei lá no lava rápido, deixei o carro para lavar, sentei lá na espera e fiquei lá aguardando, lendo uma revista. E aí chegou uma moça sozinha, super bonita, lá, e sentou ali perto de mim. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ponto final. E aí ela começou a tossir, começou a se engasgar, começou a ficar ali mal, né? Pegou água, tomava água, não melhorava. E aí eu levantei, fui no carro, peguei uma bala que eu tinha, um house, para ajudar a aliviar a garganta, e cheguei e dei para ela o house. Ela ficou toda feliz, ela tomou o house, ela pegou o house ali, aliviou a garganta, parou de tossir, e eu voltei para minha leitura. E terminou, meu carro ficou pronto, eu peguei meu carro, fui embora. E da hora que eu entreguei a bala para ela, até a hora que eu fui embora, ela ficou olhando, ela ficou esperando alguma interação minha, algum interesse meu, alguma reação minha. E não teve, porque eu estava tão focado em mim, no meu processo, naquilo que estava acontecendo comigo, que eu só atendi uma necessidade dela e depois eu fui embora. Eu não tinha outro interesse na situação. Ah, Marcel, mas você fez isso conscientemente? Não, não fiz isso conscientemente. Isso foi uma reação minha. Que eu já fazia os meus estudos, enfim, etc. Foi uma reação. Por quê? Porque eu estava realmente preocupado com ela e não interessado nela. Essa é a diferença, tá? Então, saber dessas coisas, saber que a gente pode ter interações com as outras pessoas que estão nesse lugar de preocupação e não de interesse, é o que gera a condição, é o que vem da condição de você ter um pouco de profundidade na relação com o outro. De poder inclusive dar um tapa na cara de uma pessoa e a pessoa saber que aquilo foi amoroso. Porque você tem uma profundidade que enxergou uma necessidade daquela pessoa e aquela pessoa sabe que você enxergou o lugar certo e aquele tapa na cara era o que ela precisava. Ela não vai se sentir mal. Essa é a diferença. Tá, aí Tiago Ferreira. Quem não deseja a abundância é quem já a vive. A abundância está na sabedoria de entender o fluxo natural da existência e estar consciente desse fluxo. Abundância na não abundância. Cara, é isso. Você pegou bem aqui o fluxo da coisa. Essa ideia, essa separação que a gente faz de abundância e escassez, de viver um fluxo ou não viver nesse fluxo,
É aquilo que eu falei numa altura aqui do texto, que a gente só se identifica com um aspecto da dualidade. A gente não considera a dualidade como um todo. Ah, eu ganhei muito dinheiro. Ok, mas isso não é a única coisa que existe. Ah, eu não ganhei nenhum dinheiro. Ok, mas isso não é a única coisa que existe. Eu preciso considerar os dois lados. Ah, eu não encontro o amor. Tá, mas isso não é a única coisa que existe. Ah, eu só encontro pessoas que me amam. Mas isso também não é a única coisa. A gente se prende nessa loucura de identificarmos-nos com apenas uma coisa. Então, não, eu sou uma pessoa que tem sucesso. Eu só tenho sucesso. Primeiro fracasso que você tiver, e você terá um fracasso, você se mata, você não dá conta. Por exemplo, quando uma pessoa muito rica quebra, grandes chances que essa pessoa se mate. Grandes chances, se mate, cometa aí alguma atrocidade. Por quê? Porque ela só se identifica com a riqueza. Agora, quando uma pessoa ou muito pobre, ou ali uma pessoa de nível mediano, ela quebra, ela fica mal, ela fica chateada, ela sofre e tudo mais, só que ela não se mata. Por quê? Porque ela sabe que isso não é quem ela é. Ela sabe que o dinheiro, a condição dela, não é a única coisa que existe. Então, quando a gente normalmente está num aspecto muito positivo, né, da vida, é fácil a gente ignorar o negativo. E aí, quando o negativo vem, a gente fica assim super assustado. A vida tem um fluxo. Né? E às vezes não é nem a questão de entender esse fluxo, Thiago. É simplesmente você enxergar esse fluxo. Às vezes a gente não precisa entender o rio para tomar água. Eu não preciso entender, eu só preciso ver que tem um rio ali e eu tomo a água. Eu entro nesse rio porque ele está ali, não porque eu entendo ele. Entendê-lo, óbvio, pode me afastar de diversos perigos, mas não entendê-lo não é o que me impede de entrar nele, não é o que me impede de reconhecer ele. Então é isso mesmo, a abundância na não abundância. Eu não separo mais as coisas. Eu não pego, isso é escassez, isso é abundância. Eu vou lá para aquele topo da dualidade, eu vou lá para o equilíbrio, para o yin yang e falo, ok, isso aqui é abundância, mas lá dentro dela tem um pontinho de escassez. Ah, beleza, então significa que em algum momento esse pontinho vai se manifestar. Ah, eu tô aqui só na escassez, mas tem um pontinho de abundância lá nele. Ah, então em algum momento ele pode se manifestar. É isso que é essa abundância na não abundância. Muito, muito bom o teu comentário aqui também, meu caro. Chulo, verdade. Estamos sempre desejando coisas que quando adquirimos passam a ser simples. E buscamos novos desejos. Sempre estamos fazendo um replay das nossas vontades, sendo frustrados pela felicidade de conseguir e não conseguir. A grama do vizinho é sempre mais verde. É isso, cara. Desejos não têm fim. Não tem. Eu quero trocar de carro. Aí você troca de carro. Puta, mas agora eu queria colocar isso filme no carro. Aí você põe isso filme no carro. Mas agora eu queria trocar a roda do carro. Aí você troca a roda do carro. Mas agora eu quero viajar com o carro pra Patagônia. Não, mas pô, aí é muito difícil. Não, então antes de ir pra Patagônia eu vou pra Argentina. Tá bom. Beleza. Agora eu quero não só fazer uma viagem com o meu carro, eu quero fazer a viagem com uma pessoa especial. Percebe que vai sempre amontoando um desejo em cima do outro e não tem fim. Não tem fim mesmo. E a grama do vizinho é sempre mais verde porque não é nossa. Aquela coisa é mais legal porque não é nossa. Aquele bonequinho é legal porque ele não é meu. A partir do momento que ele é meu, ele é normal. A minha não. Às vezes temos muito, mas achamos que devemos ter o nosso e o dos outros. A minha grama não é tão verde. Isso. Cara, muitas vezes a nossa felicidade, ela não está no que nós temos. Ela está naquilo que nós não temos. E é por isso que a gente se frustra, né? Como eu falei no texto. Eu não tenho aquilo, logo aquilo vai me fazer feliz. E aí eu vou lá e conquisto aquilo. Só que ao conquistar aquilo, perdeu, já era. Não tem mais o mesmo impacto. Então eu deixo de ser feliz.
Sempre grato pelas lives e esclarecimentos sobre as leituras. Que é isso, meu cara. Eu te agradeço sempre aí pela companhia. Thiago que está aí com a gente hoje, acho que ele ainda está aí também. Muito obrigado. E é isso, espero que a gente tenha aí chegado em algum conceito legal sobre esse texto. Espero que tenha ajudado você que está assistindo isso tanto ao vivo quanto no YouTube. E que bom que eu posso fazer isso, que bom que eu tenho essa disponibilidade, que bom que isso pode ser manifestado, porque independente da minha personalidade se identificar muito com isso, isso é algo que eu sinto na minha essência. E poder passar isso adiante me faz uma sensação de expansão muito grande para mim. Então, obrigado por vocês que estão aí me acompanhando. Se vocês gostaram disso que eu estou fazendo aqui, estão achando interessante, tem diversas formas de vocês me ajudarem. Vocês podem compartilhar isso com outras pessoas, convidar pessoas para a live, mandar os vídeos, podem ir lá e assistir os vídeos do YouTube. Também quem quiser compartilhar aí um agradecimento, viu algum valor nisso, tem o meu Pix aí na tela, fique à vontade, qualquer valor é mais do que bem-vindo. E se você tiver algum comentário que não coube aqui, deixa o comentário lá na live, na gravação do YouTube, que eu pego os comentários lá, trago para cá quando eles existem, eu faço isso com muita alegria. Então, uma ótima noite para você, um bom descanso e a gente se vê na próxima leitura no Aforismo 16. Até lá!